Ainda na página 239, exercício de número 5, mais uma do Enem. Os tubos de PVC, material organoclorado sintético, são normalmente utilizados como encanamento na construção civil. Ao final da sua vida útil, uma das formas de descarte desses tubos pode ser a incineração. Nesse processo, libera-se HCl em gás, cloreto de hidrogênio, dentre outras substâncias. Assim, é necessário um tratamento para evitar o problema da emissão desse poluente. Entre as alternativas possíveis para o tratamento, é apropriado canalizar e borbulhar os gases provenientes da incineração em... Então, vamos lá. Pessoal, HCl, vamos lá, funções inorgânicas. HCl é o que, pessoal? É um ácido forte, bem forte. Aí a gente tem que pensar o seguinte, para evitar que esse ácido ele seja lançado na atmosfera, a gente precisa desconstruir, a gente precisa separar, provocar uma separação desse ácido. Então, a gente diz que essa separação a gente chama de reação de neutralização. A gente estudou isso também lá em reações químicas. Reação de neutralização. Então, para neutralizar o ácido, por exemplo, uma reação de neutralização, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode usar um óxido, Na, óxido de cálcio, mais o HCl, que é o ácido, ele vai me dar um sal, NaCl, mais água. A sal e água eu posso lançar no meio ambiente, ok? Então, seria uma alternativa para se neutralizar ali um ácido, tá? A neutralização com uma base, aqui é com óxido, aqui é uma base, que uma base a gente usa, será uma base de um hidróxido de cálcio, mais o HCl, ele vai me dar um sal, que é o cloreto de cálcio, e vai me dar água, ok? Então, a gente tem aqui um óxido e a gente tem uma base. Essa base que eu usei aqui, essa segunda base aqui, deixa eu botar até de outra cor, a gente chama de água e cal, justamente por causa do cálcio, tá? Então, vamos analisar aqui as alternativas. A alternativa A diz que é água dura. Pessoal, o que é água dura? A água dura é uma água com alto teor de minérios. Um cátion do cálcio, um cátion do magnésio. Então, alto teor de minerais. Tá bom, pessoal? De minérios, minerais. Então, essa é uma água dura. Então, a água dura não tem nada a ver com reação de neutralização do ácido, tá? B, água de cal. Sim, água de cal a gente viu aqui que é possível usar assim uma base, é o hidróxido de cálcio, ele vai reagir com ácido, vai formar um sal e água. E sal e água eu posso lançar na atmosfera, no meio ambiente, que ali é menos nocivo do que o HCl, bem menos, gente. Põe menos nisso. C, mas vamos analisar as demais. C, água salobra. Pessoal, água salobra, pessoal,
pessoal da antiga, se perguntar sua mãe, sua avó, pessoal da antiga aí vai saber responder isso. Água saloba, pessoal, uma água é água com alta concentração de sais dissolvidos, entendeu? Água muito assim, é uma água muito salgada e ela é meio astringente, ela tem muito cloreto no seu meio, então ela tem uma alta concentração de sal, tá? Uma água bem salgada, bem esquisita, vamos dizer assim, né? Bem diferente da nossa água que a gente usa aqui. Por isso, porque ela tem alta concentração de cloretos na sua composição, tá? Água destilada, pessoal, água destilada é a água com baixíssima ou nenhuma concentração de sais minerais, baixíssimas. Porque quando não tem nenhuma, a gente diz que é água desmineralizada, tá? Então, ela tem uma concentração baixíssima de sais minerais e outros poluentes. Inclusive, nós estamos fazendo aqui um trabalho na escola com a água destilada e a água desmineralizada, tá, pessoal? E a água desmineralizada é a água, a gente chama também de água deinoizada. Essa sim, eu posso dizer, não tem sais minerais e não tem poluente. E um dos seus processos de obtenção é a condensação, que é justamente o que a gente utiliza aqui para estudos na nossa escola, né? Objeto de estudo na nossa escola. Essa água aqui, desmineralizada, ela é usada em processos químicos, tá, pessoal? Então, a alternativa aqui é a alternativa B, água de cal. Ok? Bem tranquila essa questão. Página 240, questão número 8. Diz o seguinte: sobre o lítio e seus compostos, é correto afirmar que um átomo de lítio apresenta massa igual a 7 gramas? Então, pessoal, a letra A diz o seguinte: um átomo de lítio apresenta massa igual a 7 gramas? Não, pessoal. Na letra A, o átomo de lítio ele tem aproximadamente 7 gramas. Aproximadamente 7 gramas. Porque a massa dele, o isótopo do lítio, é de 6,99. Ok? 6,99. Então, não tem 7 gramas, tá? 69 gramas. Então, ele tem aproximadamente. Então, aqui ele fala que apresenta massa igual, tá? Esse igual aqui tá errado. Então, a A está incorreta. A B diz o seguinte: os halogenetos de lítio, quando estão no estado sólido, são ótimos condutores de eletricidade. Pessoal, os halogenetos eles vão ser bons condutores quando eles são dissociados, entendeu? A dissociação, pessoal, que vai gerar aí uma boa condutividade elétrica, tá? Então, ele vai ser sim bons condutores quando eles liberarem os íons. Então, a dissociação dos halogenetos produzindo íons, formando íons,
Isso sim vai dar uma boa condutividade elétrica. Implica em uma boa condutividade elétrica. Ok? Então também na letra B. Na letra C diz o seguinte: trata-se de um metal alcalino que se combina com átomos de cloro por meio de ligação iônica. Sim, pessoal, correto. A C é a correta. Vamos ver a D. O óxido de lítio é um composto molecular de fórmula Li2O. Pessoal, o lítio ele não é molecular, ele é iônico. O lítio não é molecular, ele é iônico. Ok? Escreva bonitinho. Então já não é essa a alternativa B. E por fim, pessoal, a E. Na E, ele vai dizer o seguinte: o lítio é um metal pouco reativo, não apresenta tendência a reagir com água. Pessoal, o lítio é um metal pouco reativo? Não, pessoal. Ele é bastante reativo. Ele é muito reativo. Ok? Então, aí a correta é a alternativa C. Ainda na página 240, questão de número 10. Diz o seguinte: no seguinte trecho adaptado de uma peça teatral de C. de Gerazzi e R. Hoffman, as esposas de 3 químicos do século XVIII conversam sobre o experimento feito com uma mistura de gases. Senhora Paul diz o seguinte: uma vez farmacêutico Scheller estava borbulhando a mistura gasosa através de uma espécie de água. Lavoisier, Madame Lavoisier, deve ter sido água de cal. Senhora Presley, a água ficou turva? Não ficou? Madame Lavoisier, é o mesmo gás que inspiramos, o gás que removemos com a passagem através da água de cal. Senhora Paul, depois ele me pediu que colocasse no gás remanescente um graveto já apagado, apenas em brasa, numa das extremidades. Já estava escurecendo. Senhora Presley, e o graveto inflamou com uma chama brilhante e permaneceu aceso. O graveto inflamou-se com uma chama brilhante e permaneceu aceso. Empregando símbolos e fórmulas atuais, pode-se representar as referidos componentes da mistura gasosa por. Então, a questão pede a substituição do que as meninas estão conversando aqui. Naquela época, pessoal, não era igual a hoje. Hoje nós temos os estagiários, os auxiliares, os estudantes ali desenvolvendo suas pesquisas nos laboratórios, os técnicos de laboratório para auxiliar o pesquisador, o cientista. Naquela época não tinha isso, não tinha esses incentivos. Se tinha, tinha muito pouco. Então, quem auxiliava nos laboratórios os cientistas eram suas esposas, eram seus filhos. Então, elas que auxiliavam. Então, por isso aí esse diálogo, ok? Então, analisando aí a questão, a gente pode dizer que diz que a mistura ficou turva. Essa mistura ficou turva. A gente pode dizer que é o CO2.
CO2 é uma das um dos gases aí que ela está se referindo. Outro gás é o oxigênio, que a senhora Prestes ficou assim. A Madame Lavoisier diz o seguinte: o gás que expiramos. O gás que expiramos é o gás de oxigênio. Já fechou, né? É a letra A. CO2 e O2. Não tem nenhuma mais. Tem CO, monóxido de carbono e O2, que não é o caso aqui. E os outros todos, as alternativas têm nitrogênio. E na B aqui tem CO2, mas o segundo é gás hidrogênio. Então, alternativa A. Ok, pessoal? Pessoal, página 241, que diz o seguinte, exercício de número 14. Ok? Diz o seguinte, a chuva ácida é um tipo de poluição causada por contaminantes gerados em processos industriais que, na atmosfera, reagem com o vapor d'água. Dentre os contaminantes produzidos em uma região industrial, coletaram os óxidos SO3, CO, Na2O e MgO. Nessa região, a chuva ácida pode ser acarretada pelo seguinte óxido. Pessoal, vamos lá. Pessoal, a chuva ácida, ela vai dar dois subprodutos. Ela vai dar o ácido sulfúrico, H2SO4, e ela vai dar ácido nítrico, HNO3. Opa. Ok? Então, para a formação da chuva ácida com esses componentes aqui, trióxido de enxofre, monóxido de carbono, óxido de sódio e óxido de magnésio, para formar chuva ácida com esses compostos aqui, só pode ser o SO3. Ok? Que é a alternativa A. Tá? Então tá aí a resolução dessa questão bem tranquila de se fazer.